Levante para o Senhor. Permita que seus inimigos sejam dispersados. Permita que aqueles que o odeiam caiam aos seus pés. Louvem o Senhor Deus de Israel. Ele cumpriu todas as promessas feitas para o rei, meu pai. E eu, em troca, cumpri minhas promessas, feitas tanto a meu Deus como a meu pai. O povo de Israel construiu esse templo como um local de moradia para o Deus Altíssimo e como um lugar de descanso para esta Santa Arca dos Mandamentos. É certo que as leis dadas a Moisés pelo próprio Senhor Deus sejam guardadas para sempre na sua casa. Permita, Senhor Deus, que nós guardemos as suas leis e que lhe agrademos em tudo o que fazemos, tanto hoje como por todo o sempre. Eu oro para que olhe gentilmente para este lugar e faça dele uma casa de oração para todas as nações e para todos os povos. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fostes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Talvez a imagem que você tinha a respeito do rei Salomão, de acordo com o sistema religioso protestante católico, venha a ser diferente desta que você está tendo aqui hoje, a partir do momento que você está assistindo esse DVD. Nós não conseguimos enxergar pela Escritura um Salomão como descreve o sistema religioso. Um homem inteligente, um grande rei de Israel. E que nós vemos pelas narrativas da própria Escritura é que Salomão, na verdade, foi um pervertido, um rei que centralizou o seu poder político nas questões religiosas, que não poupou adorações a nenhum deus estranho em favor
de fazer com que seu reino cresça. Esse é um santuário para Astarte? Sim. Como isso é permitido? Você cultiva o seu único Deus? Somos uma nação de comércio. Os mercadores vêm de todo o mundo. Se não adorarem seus deuses, irão para outro lugar. Que estranho. Colocaram o comércio antes da fé. Ó mãe de seios frutíferos, que governa o universo, sem você o rio não se abrirá. Piedosa Senhora, escutai-nos. Ó mãe de seios frutíferos, que governa o universo, sem você o rio não se abrirá. Ele havia contratado Irão, o rei de Tiro. Você observa já no início desse trecho, deste nosso trabalho, que aparece Salomão com seu filho Roboão no colo e o rei Irão de Tiro. Se você observar bem, você verá pela narrativa do próprio filme que Irão nem queria saber de nada de Deus, nem do Criador, nem o conhecia. O que fazia com que Irão trabalhasse ali não era a devoção religiosa, era o fator financeiro. Você vai ler na narrativa da Escritura que para Irão construir o templo de Salomão e ceder os seus preciosos cedros, ele recebia mensalmente uma cota grandiosíssima de trigo e azeite. Não era a lavoura de trigo, mas o próprio trigo já processado. E também não eram as olivas, o fruto da oliveira, mas era exatamente já o azeite processado. Assim, os filhos de Israel tinham que trabalhar muito para cumprir a cota anual a ser paga a Irão pelos seus trabalhos. Você vai observar também que ao longo dos anos que se demorou para construir o templo, e após o templo, Salomão decidiu construir muito mais obras, escravizando o povo. E no final a dívida externa de Israel estava altíssima. E Salomão, mesmo sendo trilionário, não tocou em um centavo do seu dinheiro para pagar a Irão, a quem ele contratara. E Irão agora, após o serviço terminado, vinha cobrar essa dívida a Salomão. E dizia para Salomão: sua dívida está muito alta. A cota de trigo e de azeite não foi suficiente, você sabe disso. Agora eu quero receber o que você me deve. E Salomão, não tendo como pagar o rei de Tiro, Irão, diga-se de passagem, com quem ele fez aliança, e o Criador jamais aprovou essas alianças, agora vendia seu próprio povo e entregava 20 cidades de Israel para serem dominadas por Irão. O povo agora passaria a pertencer a Irão, vendido por Salomão em troca daquele templo. Como poderia esse templo ser tão importante para Salomão, sendo construído ao Deus verdadeiro, ao nosso Criador, se Salomão, além deste único, construiu mais de 1000 para o Deus Sol, em nome dos deuses das suas mulheres, conforme está escrito. Voltando a Roboão no colo de Salomão, ele é filho de um casamento ilegal, um casamento não autorizado pelo Criador, em que a ordem expressa deveria ser para que Salomão não se casasse com nenhuma mulher de fora, para que seu coração não fosse pervertido. E Roboão está no colo de Salomão no início deste filme, que é uma encenação de Hollywood, mas que trata realmente do que ocorreu. Porque quando Salomão começou a construção do templo, ele já havia se corrompido com as mulheres estranhas. Tanto que Salomão, uma hora diz que fará essa casa para o Deus que habita nas trevas, e eu te pergunto, o seu Deus, o Deus que você serve, é o que habita nas trevas? Foi esse que autorizou Salomão a fazer esse templo, segundo as suas palavras, não são as minhas. As pessoas procuram em mim coisas que eu digo para poder usar contra mim próprio. E eu digo a você, acaso não está escrito na Escritura? Não foi Salomão com as suas palavras que disse que o Deus ao qual ele fez esse templo habita nas trevas? Salomão parecia um tanto quanto louco, perdido entre adorações ao verdadeiro, entre aspas, adorações ao verdadeiro, e adorações certamente aos falsos deuses, ou ao Deus Sol, a Baal. Porque num certo momento ele dizia que esse templo seria a habitação eterna do Criador.
E na própria Escritura, alguns poucos versículos à frente, o próprio Salomão declara que o verdadeiro Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Dá a entender que Salomão sabia exatamente o que estava fazendo. E aí você que procura algo no irmão Rubens para falar contra mim, vai dizer, não, mas o Criador aprovou a construção do templo. E eu digo para você, o Criador jamais pediu para que fosse feito um templo, uma casa para ele. O que ele sempre disse é que não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, eu prefiro crer que o Criador apenas consentiu, apenas permitiu. E é fácil entender essa permissão